Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Na videoaula de hoje você vai aprender comigo o passo a passo desse chapéu para você torcer aí bastante a caráter durante esse período da Copa. Pessoal, se você é novo aqui, está chegando agora, já se inscreve e ative as notificações aqui para você não perder as novidades aí do canal, ok? Eu me chamo Samuel Silva, mais conhecido aqui nas redes como Moleque Artesão, e aqui nesse canal você vai encontrar aí vários passo a passos de peças lindas e exclusivas, ok? Então, esse chapéuzinho que você vai aprender hoje, ele é feito em barbante, tá pessoal? Não é feito em lã. Então você vai poder usar ele aí normalmente agora nesse período de calor e uma ótima opção para você torcer pelo Brasil agora nesse período da Copa. Ok, pessoal? Também é uma peça muito rápida e prática de fazer, tá? Então para você que vende o seu crochê é uma ótima opção de você lucrar bastante agora nesse período, tá? Uma vez que é uma peça muito rápida de fazer e você não vai utilizar quase nada de barbante. Menos aí de 200 gramas de barbante é o que você vai precisar para fazer essa peça. E aproveitando, para você que vende o seu crochê, eu te convido a conhecer o meu curso que chama Aulas de Crochê por Moleque Artesão. Nesse curso você vai ter acesso a vários passo a passos em videoaulas de peças exclusivas, tá? Que você não vai ver nem aqui no canal, nem em outro canal, porque foram peças feitas exclusivas aí para esse curso. E não é só isso, no curso eu também vou te ensinar a como você vender da forma mais correta o seu crochê. Ou seja, nesse curso eu revelo todas as minhas técnicas e maneiras para eu ter sucesso hoje com as minhas vendas. Então se essa é a sua intenção também, se você quer ter uma renda extra aí com o seu crochê, quer ter autonomia financeira com seu trabalho artesanal, esse é o curso ideal para você. Se você quiser ter mais informações, tem o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar que você vai ser direcionado para um outro vídeo, onde eu vou te explicar com mais calma aí de como funciona todo o curso. Ok, pessoal? Então, para fazer o chapéu, pessoal, você vai precisar aí de aproximadamente umas 190 gramas no total, tá? No barbante verde você vai usar mais ou menos aí umas 90 gramas e no barbante amarelo você vai usar também isso aí, mais ou menos aí 90 gramas. Então aproximadamente uns 180, 190 gramas de material. O tamanho ele é tamanho padrão adulto, tá? Mais informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Então sem mais, vamos lá ao nosso passo a passo. Então para iniciar a peça você vai precisar fazer um total com 6 correntes. Em seguida, 6 correntes, volte na primeira corrente e faça um ponto baixíssimo, fechando aqui o círculo com as 6 correntes. Depois faça uma corrente e agora dentro do espaço de 6 correntes você trabalha um total com 16 pontos baixos. Então, feitos 16 pontos, eu fecho a volta com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui que eu trabalhei no início. Dessa forma. Em seguida, faço uma corrente e dou início à volta de número 2. Depois, ainda que na mesma base das correntes, eu faço mais um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, faço um aumento e trabalho 2 pontos baixos. No próximo, também 2 pontos baixos. E dessa forma eu vou trabalhar cada ponto aqui dessa volta. Ou seja, em todos os pontos eu trabalho um aumento, sempre fazendo 2 pontos baixos em cada ponto. Então trabalhei aqui até o final da volta e fiz o meu aumento no último ponto antes da corrente inicial. Agora, antes de fechar a volta, eu preciso fazer mais um ponto e esse ponto eu vou fazer na base da corrente que eu subi inicialmente. Então a corrente está aqui, eu faço esse ponto exatamente aqui nessa base. Depois eu fecho a volta com ponto baixíssimo no próximo ponto depois da corrente. E a partir daqui eu dou início à volta de número 3. Começo fazendo uma corrente, depois faço um ponto baixo ainda na mesma base dessa corrente. Agora, no próximo faço um ponto sozinho e no próximo faço um aumento. Faço 2 pontos baixos. No próximo, um ponto sozinho. No próximo,
um aumento. E vou seguir esse padrão aqui por toda a volta. Então, seguindo esse padrão, cheguei aqui no finalzinho, trabalhei o último ponto aqui antes da corrente inicial. Agora eu preciso fazer mais um ponto aqui antes de fechar a carreira. E esse ponto, conforme a carreira anterior, eu vou fazer também na base aqui das correntes. Depois eu fecho com ponto baixíssimo na base do próximo ponto depois da corrente. Agora, iniciando a carreira de número 4, faço uma corrente, faço mais um ponto baixo aqui na mesma base da corrente. E a partir do próximo ponto, eu vou seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto aqui, agora dessa vez sem trabalhar aumentos. Eu vou sempre trabalhando um ponto para cada ponto. E dessa maneira eu vou trabalhar na volta de número 4, na volta de número 5, 6 e 7. É sempre trabalhando ponto baixo sobre cada ponto, sem fazer aumentos, ok? Então, trabalhei aqui até a minha volta de número 7, já fechei aqui a volta com ponto baixíssimo, e agora eu dou início à volta de número 8. Começo também fazendo uma corrente, depois mais um ponto baixo aqui na mesma base da corrente. Em seguida, faço uma sequência com 3 pontos baixos, um ponto para cada base. Feito mais esses 3 pontos, no próximo eu faço um aumento e trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto. Depois, a partir do próximo, faço mais 3 pontos baixos, um ponto para cada base também. E depois dos 3, no próximo eu faço um aumento. 2 pontos baixos na mesma base. E esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 8. Então, com esse padrão, eu cheguei aqui no finalzinho da volta. E aqui no final eu fiquei com a última sequência de 3 pontos, um ponto para cada base. Agora, antes de fechar a volta, eu vou repetir aquele mesmo processo que eu trabalhei na volta 2 e na volta 3. Antes de fechar, eu faço mais um ponto baixo aqui na base da corrente inicial. Na verdade, aqui no pezinho da corrente, ok? E agora sim, eu fecho, pulando a corrente inicial e fechando aqui na base do próximo ponto, depois da corrente. Dessa forma. Ok? Então, feito aqui o fechamento, eu dou início à volta de número 9. Começo fazendo uma corrente, depois mais um ponto baixo na mesma base aqui da corrente. Depois faço uma sequência a partir do próximo ponto com mais 4 pontos baixos. Depois da sequência de 4, no próximo ponto eu trabalho um aumento. Faço 2 pontos baixos na mesma base. Observe que esse aumento eu trabalhei ele no segundo ponto do aumento da volta anterior, ok? E dessa forma eu vou trabalhar todos os aumentos que eu tiver aqui, ok? Sempre ele vai se dar no segundo ponto do aumento da volta anterior. E dessa forma eu sigo aqui por toda essa volta de número 9. Então, com esse padrão eu cheguei aqui no finalzinho da volta. E aqui no final eu terminei com a sequência de 4 pontos, um ponto para cada base. Agora, antes de fechar a volta, eu também vou fazer aqui mais um ponto baixo na base ou no pezinho aqui da corrente inicial. E agora eu fecho a volta aqui na base do próximo ponto depois da corrente. Dessa forma, ok? E agora, começando a volta de número 10, faço uma corrente, mais um ponto na mesma base da corrente. Depois, no próximo ponto, eu faço também um ponto baixo. E no próximo ponto, faço um aumento. Faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. Depois do aumento, a partir do próximo ponto, eu faço uma sequência com 5 pontos baixos, trabalhando aqui um ponto para cada base. Feitos 5 pontos, no próximo trabalho um aumento e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto.
Dessa forma, eu vou trabalhar aqui por toda a volta de número 10. Então, com esse padrão, trabalhei aqui até o último aumento da volta, ok? Após o último aumento, eu tenho ainda mais 3 pontos a serem trabalhados até o final da volta. Então, eu trabalho aqui esses 3 pontos, um ponto para cada base. E aqui no final dessa volta, eu não vou fazer ponto baixo aqui na base, no pezinho aqui da corrente. O último ponto ele vai ser o último desses últimos 3 aqui que eu trabalhei, ok? E aqui eu vou fechar a volta com um ponto baixíssimo, o primeiro ponto baixo depois da corrente. Porém aqui eu vou fechar ele um pouco diferente do que eu fechei os anteriores. Nas voltas anteriores eu sempre peguei aqui, olha, as 2 bases dessa forma, do ponto para fazer o fechamento com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou pegar as 2 abinhas de trás. Então eu coloco a agulha aqui no meio, olha, e pego essas 2 abinhas aqui de trás. Dessa forma. E assim eu faço o ponto baixíssimo de fechamento. Vai ficar dessa forma, ok? Agora a partir daqui eu vou dar início à volta de número 11. A volta de número 11 eu vou começar a fazer o caimento aqui do chapéu. Ok? Então, começo fazendo 2 correntes, depois eu laço e faço mais um ponto alto aqui nessa mesma base onde eu subi as correntes. Em seguida, eu laço e a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto até o final da volta, sem aumentos, ok? A única diferença aqui é que todos os pontos você vai pegar apenas a aba de trás aqui do ponto, ok? Dessa forma. Então, ao invés de você pegar as 2 abinhas do ponto, você pega apenas a abinha de trás. E dessa forma você trabalha aqui toda a volta. Então, trabalhei até aqui toda a minha sequência de pontos altos da volta de número 11, ok? Após o último ponto aqui da volta, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo, pulando aqui as 2 correntes iniciais e fechando a volta aqui na base do próximo ponto depois das 2 correntes. Dessa forma, ok? E assim está finalizada a volta de número 11, ok? Agora eu vou fazer o arremate desse fio amarelo e na volta de número 12 eu passo a trabalhar agora com o fio verde, ok? Se você vai continuar fazendo a peça toda em amarela, para iniciar a volta 12 você só começa aqui subindo 3 correntes, ok? Então, trabalhei aqui o meu arremate e agora eu dou início à minha volta de número 12. Pessoal, se você quer saber como eu faço o meu arremate, acesse aqui na descrição desse vídeo o link do nosso Instagram. Lá tem uma dica onde eu mostro como fazer o meu arremate de forma segura e de forma que ele fique aqui bem invisível, ok? O meu arremate ele é daquele que sempre no final vai ficar um ponto em falso. Observe que aqui, olha, eu tenho um ponto em falso exatamente onde eu fiz o arremate. O ponto existente de fato é esse aqui, que é a base do ponto baixíssimo onde eu fiz o fechamento da volta. Esse outro ponto aqui ele é o ponto em falso e o outro ponto existente mesmo é esse aqui. Então, esse ponto em falso eu vou precisar desconsiderar ele aqui no início da volta. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou começar a minha volta nesse ponto aqui da base, onde eu fiz o fechamento da volta, ok? Então, aqui eu começo fazendo um ponto baixo. Após o ponto baixo, você vai subir 2 correntes, depois eu laço, e aqui, olha, na base, justamente desse ponto em falso, eu trabalho 2 pontos altos. Dessa forma. Se no seu caso você continuou trabalhando com a mesma cor, você vai fazer esses 2 pontos altos na mesma base onde você subiu as 3 correntes, ok? Você não usa nenhum ponto aqui à frente. Em seguida, laço, sem fazer corrente, pulo 2 pontos e no próximo ponto eu faço 3 pontos altos na mesma base. Em seguida, laço, pulo 2 pontos, no próximo, novamente 3 pontos na mesma base. E esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta aqui de número 12 até o final, ok? Sempre trabalhando aqui motivos de 3 pontos altos
trabalhando em um mesmo ponto e pulando aqui 2 pontos, sem fazer espaço de corrente entre um motivo e outro, ok? Então, com esse padrão, eu cheguei aqui no final da volta e até aqui eu trabalhei um total de 28 motivos, ok? Então, você vai precisar ter aqui um total de 28 motivos trabalhados todos dessa forma, com exceção aqui apenas do primeiro, que eu usei 2 pontos aqui, um ponto em falso e o ponto existente. Agora, após aqui o último motivo, eu fecho com um ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 correntes aqui iniciais da volta. Ok? Agora, para iniciar a volta de número 13, eu ando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto aqui desse motivo. Ok? Em seguida, eu subo 3 correntes, depois laço e aqui na mesma base desse segundo ponto, eu trabalho mais 2 pontos altos. Dessa forma. Depois, sem fazer corrente, pulo para o segundo ponto do próximo motivo e aqui nesse segundo ponto eu trabalho também 3 pontos altos. Ou seja, aqui eu vou trabalhar também motivos de 3 pontos altos, todos trabalhados aqui sempre no ponto do meio de cada motivo da volta anterior, ok? Sem fazer também espaço de corrente entre um motivo e outro. Okay? E vou seguir trabalhando e repetindo esse mesmo padrão até a volta de número 16. Okay? Sempre no final da volta, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais, ando com mais um ponto baixíssimo até o segundo ponto do motivo e começo a trabalhar os motivos da mesma forma que estão sendo trabalhados aqui. Ok? Então, assim você trabalha até a volta de número 16. Então, vou trabalhar aqui. Então, trabalhei aqui até a volta de número 16 e já fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais, conforme aqui o padrão do início, ok? Então, aqui eu fiquei com um total de 5 voltas trabalhadas com esses motivos aqui de 3 pontos altos, ok? Agora, a partir daqui, eu vou fazer o arremate novamente do fio verde e volto a trabalhar agora com o fio amarelo. Então, vou fazer aqui o meu arremate e volto no início da volta. Então, fiz aqui o meu arremate e agora eu dou início à volta de número 17. Para iniciar, eu começo fazendo um ponto baixo aqui nessa base, antes dessa base em falso aqui do arremate, ok? Se você não precisou fazer arremate e está trabalhando apenas com um fio, para iniciar a sua volta, você começa subindo 3 correntes, ok? No meu caso aqui, como eu fiz o arremate, eu vou precisar fazer um ponto baixo aqui nessa base, antes da base em falso. Depois do ponto baixo, eu faço mais uma corrente. Agora eu laço e vou aqui nessa base em falso e faço aqui um meio ponto sem finalizar, dessa forma. Agora eu finalizo aqui os dois junto com essas 2 correntes que eu fiz aqui, ok? Dessa forma, eu fiz 2 pontos apenas com uma base. Ou seja, porque aqui eu precisaria ficar apenas com um ponto se eu não tivesse essa base em falso. Então, eu faço dessa forma para não ficar aquele buraquinho depois aqui. Depois, laço a partir do próximo ponto, começo a trabalhar ponto alto sobre cada ponto de base até o final da volta, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a volta. Aqui não precisa fazer aumento nem nada, tá? É somente ponto alto. Então, finalizei, trabalhei toda a volta. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo aqui nessa base onde eu trabalhei a corrente e o ponto junto. É fechado então a volta, eu dou início à volta de número 18. Faço uma corrente. Após a corrente, eu faço mais um ponto baixo aqui na mesma base da corrente. Porém, eu vou pegar apenas essa abinha da frente aqui da corrente, não as duas. Dessa forma. Depois, eu vou continuar trabalhando pontos baixos, pegando sempre a abinha da frente do ponto, da base do ponto, ok? Então, a partir do próximo, eu faço uma sequência com mais 3 pontos baixos, um ponto para cada base, pegando apenas a aba da frente do ponto, ok?
Feita a sequência de 3, no próximo eu faço um aumento com 2 pontos baixos, também pegando apenas a abinha da frente da base do ponto, ok? E dessa forma eu vou trabalhar por toda a volta. Depois do aumento eu faço outra sequência com 3 pontos baixos, um ponto para cada base, depois um aumento, ok? Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 18. Então trabalhei aqui até o final da volta, fiz aqui o último aumento e sobrou aqui 3 pontos, que são os últimos 3, onde eu vou fazer a última sequência de 3 pontos baixos, um ponto para cada base. Feito então os 3 últimos pontos, antes de fechar a volta, eu faço mais um ponto baixo aqui no pé da corrente, na base aqui da corrente, seguindo aquele padrão do início da peça. Depois eu fecho com um ponto baixíssimo no próximo ponto depois da corrente inicial. E a partir daqui eu dou início à volta de número 19. Começo fazendo uma corrente, depois aqui na mesma base da corrente eu também faço mais um ponto baixo. Em seguida, a partir do próximo ponto, eu continuo trabalhando pontos baixos sobre cada ponto de base. Aqui nessa volta eu não vou trabalhar aumentos, então eu sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo até o final da volta, ok? E dessa forma eu vou trabalhar aqui nessa volta de número 19, na volta de número 20 e também na volta de número 21. E aqui no final de cada volta eu trabalho o último ponto e fecho a volta no ponto baixo feito depois da corrente, ou seja, eu desconsidero a corrente e finalizo a volta no próximo ponto baixo, ok? Aqui eu não vou fazer aquele ponto baixo no pé da corrente, eu faço apenas o último aqui e faço o fechamento na base do ponto baixo, ok? Então vou trabalhar aqui até a minha volta de número 21 e venho com vocês no início da volta de número 22. Então trabalhei aqui até a volta de número 21 e fiquei aqui com um total de 3 voltas trabalhadas todas com pontos baixos sem aumentos, ok? E agora eu dou início aqui à volta de número 22. Começo fazendo uma corrente, depois mais um ponto baixo aqui na mesma base da corrente. Em seguida, a partir do próximo ponto, eu vou fazer uma sequência com 6 pontos baixos, um ponto para cada base. Após a sequência de 6 pontos, no próximo eu faço um aumento com 2 pontos baixos na mesma base. Depois, a partir do próximo, outra sequência com 6 pontos baixos. E depois, no próximo, eu faço um aumento com 2 pontos baixos na mesma base. E esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 22. Sempre sequência de 6 pontos, um ponto para cada base, e depois um aumento. E assim eu sigo por toda essa volta. Okay? Então eu vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês no padrão do final. Então com esse padrão, cheguei aqui no finalzinho da volta, trabalhei aqui o último aumento e restou aqui os últimos 6 pontos, que são justamente onde eu vou trabalhar aqui a última sequência de 6 pontos, um ponto para cada base. E após o último ponto, eu sigo aquele padrão antes de fechar a volta. Faço mais um ponto baixo aqui no pé da corrente. E depois pulo a corrente e fecho a volta com ponto baixíssimo no próximo ponto depois da corrente. Dessa forma. Agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 23. Começo fazendo uma corrente, depois mais um ponto baixo na mesma base da corrente, e a partir do próximo ponto eu sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, dessa vez agora sem aumentos. Toda a volta será trabalhada com pontos baixos até o final, um ponto para cada base. E dessa forma eu vou trabalhar aqui na volta de número 23, 24 e 25. Aqui no final eu trabalho somente até o último ponto, desconsidero a corrente e fecho a volta no próximo ponto baixo depois da corrente. Ou seja, nessa e nas duas próximas voltas eu não trabalho ponto baixo aqui no pé da corrente, ok?
Então eu vou trabalhar aqui todas as minhas e volto com vocês no início da volta de número 26. Então trabalhei aqui até a volta de número 25 e construí aqui mais 3 voltas, né, todas preenchidas com pontos baixos, sem aumentos, ok? Agora pode ver que o chapéu ele já está praticamente todo formado. Olha, depois que você termina aqui, ele vai dar essa pequena emborcada, é só você virar aqui na direção para cima, para ele dar aqui o formato do chapéu, ok? E agora a última volta, a volta de número 26, será a volta de acabamento, ok? Então a volta de acabamento eu vou fazer no fio verde, ok? Então eu vou arrematar aqui esse fio amarelo e vou trabalhar agora com o fio verde. Pessoal, a intenção, pessoal, seria fazer esse mesmo verde aqui. Só que o verde que eu tenho aqui, nesse mesmo tom, ele acabou encerrando, então eu vou ter que usar um outro verde mais forte, que também vai dar um acabamento legal. Mas eu recomendo que você use o mesmo verde trabalhado aqui. Mas se você gostar desse resultado, pode trabalhar também esse verde. O verde que eu vou trabalhar aqui é o verde musgo, ok? Então vou fazer aqui o meu arremate e volto com vocês no início da volta. Então fiz aqui o meu arremate e agora eu dou início à volta de número 26 e à volta de acabamento. Eu começo fazendo ponto baixo aqui na base onde eu fiz o fechamento da volta, ok? Não é na base em falso do arremate, é na base um pouco antes. Se você vai continuar com o mesmo fio, após o arremate é só subir uma corrente, ok? Depois de subir a corrente, ou no meu caso aqui, depois de fazer o ponto baixo, eu vou continuar trabalhando o ponto baixo, porém, eu vou trabalhar o ponto baixo, porém, pessoal, esse ponto baixo aqui eu vou fazer ele invertido, caminhando para trás, ao invés de caminhar aqui para frente, como é feito normalmente, ok? Então vai ficar da seguinte forma: após aqui o primeiro ponto baixo, ou após a sua corrente, você vai aqui no próximo ponto anterior, não da frente, tá? Você vai aqui no próximo ponto e faz um ponto baixo, olha, pegando dessa forma, ok? Depois vai no próximo anterior também, pega o fio normal, como se fosse fazer um ponto baixo, e segue trabalhando dessa forma. Vai no outro ponto, fecha um ponto baixo. No próximo, sempre andando aqui para trás, ok? Normalmente nós trabalhamos os pontos andando nessa direção. Aqui vai ser o contrário, você vai andando para trás, ok? Terminou um ponto, faz o outro. E assim você vai até o final aqui da volta. Então esse aqui vai ser o padrão de acabamento dessa última volta, ok? Então, com esse padrão, eu cheguei aqui no finalzinho da volta e ficou restando aqui, olha, apenas aquela base em falso do meu arremate. Para você que continuou com o mesmo barbante, não vai sobrar aqui nada. Para fazer o fechamento, no meu caso aqui, eu vou desconsiderar essa base e vou fazer o fechamento direto nesse primeiro ponto baixo que nós trabalhamos, ok? Então o arremate aqui desse acabamento ele vai ser feito da seguinte forma: você tira aqui a agulha, pega aqui essas duas abinhas aqui desse ponto baixo aqui, olha, pega novamente a laçada e puxa aqui como se fosse um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora você corta o fio e vamos fazer aqui o arremate. O arremate ele vai funcionar da seguinte forma: você tira aqui o fio normalmente, como você faz o arremate nos outros pontos, e depois de colocado aqui na agulha, você vai passar a agulha aqui, olha, nesse último ponto que você trabalhou, juntamente na mesma base. Passa por aqui e puxa. Depois você passa ele aqui por cima, coloca aqui nesse meio, e aqui por trás, olha, você pega duas abinhas aqui dessa de trás. Ó, essa e essa. E puxa. Deixa ele de forma que ele fique aqui em cima. Depois, a partir daqui, é só esconder o restante aqui do fio. E para que fique bem seguro, você tira da agulha, abre esse fio aqui em duas partes e com o auxílio de uma agulha mais fina, que é que você está trabalhando, olha, você
pega aqui na última aba que você parou, puxa uma dessas partes que você separou, deixa uma lá e passa outra para esse lado, do outro lado aqui da abinha, ok? E aí depois você faz 2 nozinhos. Um sem apertar muito e o segundo você pode apertar um pouco mais. Depois você volta a colocar o fio na agulha e novamente esconde esse restante aqui, olha, por mais alguns pontos. Agora é só cortar aqui o excesso e está finalizado a peça. Agora é só dobrar aqui, olha, colocar ele na posição mais adequada, de acordo com o seu gosto, tá? Ele pode ficar assim, pode ficar também uma parte aqui aberta, né? E a outra aqui. Dá para deixar ele de várias formas. Dá para deixar essa parte também assim, né? De chapéuzinho balde. E aí é só ver da forma que você vai usar, ok, pessoal? Então essa foi mais a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse trabalho e nos vemos aí nas próximas videoaulas. Tchau, tchau!